Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje irei dar continuidade à lição do discipulado na 17ª aula da lição, com o tema O Discípulo e a Submissão às Autoridades. É um tema de suma importância para os nossos dias, principalmente durante o momento que o nosso país está enfrentando uma crise constitucional, aonde os guardiões que deveriam guardar a nossa Constituição, infelizmente, não está guardando. Todavia, a Bíblia Sagrada nos orienta que nós precisamos ser submissos às autoridades e, acima de tudo, interceder por elas. Mas até que ponto um cristão ele deve ser submisso a esta autoridade? Até que ela não fira os seus princípios como cristão. Eu acredito que você lembra Atos capítulo 4, versículo de número 19, quando Pedro e João, após curar um paralítico que estava na porta do templo, eles foram levados perante o Sinédrio, que era um dos maiores tribunais em Israel para os judeus. E quando o sacerdote Anás e Caifás, juntamente com a corte do Sinédrio, aconselharam tanto Pedro e João não mencionar mais o nome de Jesus sobre este evangelho, diz a Bíblia que Pedro e João olharam para eles e disseram: julgue vocês mesmos, se é mais lícito obedecer a vocês do que obedecer a Deus. Então a ordem de Jesus foi para que seus discípulos evangelizassem, fizessem testemunhas, não apenas na Galiléia, mas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mas agora os seus líderes maiores em Israel estavam dizendo: vocês não devem mais mencionar acerca desse nome. Só que eles receberam a ordem do próprio Deus, de Jesus, dizendo: vocês devem ser testemunha e pregar a minha palavra. Então, acima da autoridade humana está a autoridade divina, está a autoridade de Deus. Então, para a gente iniciar este vídeo aqui, eu quero lhe dizer que precisamos submeter às autoridades até que ela não fira os nossos princípios como cristão. Espero que, a princípio de tudo, você tenha entendido isso aqui. A leitura bíblica está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 7. E é preciso que você leia comigo esse texto bíblico para poder contextualizar esta aula e facilitar aí no seu aprendizado. Romanos, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 7. Leia comigo isso aqui. Todos devem obedecer às autoridades do governo, numa autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade resiste ao que Deus instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmo, pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples. Faça simplesmente o que é bom e você obterá sua aprovação. A autoridade é serva de Deus para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus como uma vingadora para punir os transgressores. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Isso é também motivo pela qual vocês pagam impostos, pois autoridades são servidores públicos e sempre cumprem as suas incumbências. Pague o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Então, neste capítulo de número 13 da Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo está orientando aos crentes a ser submisso a todas as autoridades. Paulo ele era sabedor que o Estado, naqueles dias, o Império Romano, ele dava estabilidade, ele dava segurança, principalmente nas estradas, que era muito perigosa em seus dias. Mas isso trazia segurança para Paulo como pregador itinerante, de viajar de cidade em cidade para poder propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Principalmente alguém que tinha cidadania romana. Isso aqui dava muitas regalias, dava muitos benefícios a alguém que era cidadão romano. Em alguns momentos o apóstolo Paulo ele mostrou qual era a importância
e o benefício que um cidadão romano ele possuía. Por isso eu estou demonstrando para vocês aqui que quando Paulo ele está dizendo que deveria honrar as autoridades e submeter a ela, porque existia de fato uma troca de favores. Os cidadãos eles beneficiavam o Estado por intermédio dos seus impostos, mas o Estado também beneficiava por meio da segurança, por meio da estabilidade que essas pessoas tinham por meio dos estados. Então isso aqui trazia uma troca de favores. Se você ler comigo Atos capítulo de número 16, versículo de número 37 e o verso número 38, você vai encontrar um texto que Paulo aqui mostra qual era a importância de uma pessoa ser um cidadão romano. A princípio de tudo, uma pessoa que era cidadão romano, ele não podia ser açoitado sem antes passar por um julgamento, nem podia colocar algemas nas suas mãos sem antes ter um julgamento justo. Uma pessoa que era cidadão romano não poderia ter uma morte ou ser sentenciado para a morte e morrer de qualquer forma. Um cidadão romano, o seu direito de morte deveria morrer por meio da espada. Olha só, isso aqui é algo muito interessante. Leia comigo Atos capítulo de número 16, versículo de número 37 e o verso de número 38. Leia comigo. Entretanto, Saulo disse aos soldados: depois de nos açoitar em público, sem termos sido condenados por nenhum crime, eles nos lançaram na prisão, apesar de sermos cidadãos romanos. Agora querem livrar-se de nós secretamente. Não, venha eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados ao ouvir que Saulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles vieram, pediram desculpas a eles e, conduzindo-os para fora da prisão, requisitaram que deixasse a cidade. O apóstolo Paulo também mostrou ao capitão e ao comandante do exército de Roma que de fato uma pessoa que tinha a cidadania romana por nascimento, isso lhe dava uma segurança muito grande. De forma que quando Paulo já foi acorrentados, com tiras de couro para ser açoitado, ou seja, ser questionado por qual razão os judeus estavam gritando contra ele de uma forma tão violenta, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que ele era um cidadão romano e por ele ser um cidadão romano, não poderia passar por um açoito, por ser julgado daquela forma, sem antes passar por um julgamento justo. Leia comigo Atos capítulo de número 22, versículo de número 24 ao verso de número 29. Por isso o comandante ordenou que ele fosse levado ao quartel e que fosse interrogado e açoitado, para poder descobrir porque o povo gritava daquela forma contra ele. Mas enquanto eles estavam amarrando com tiras de couro para ser açoitado, Saulo disse ao capitão que ali estava: é legal açoitar um cidadão romano sem ser julgado? Quando o capitão viu isso, foi ao comandante e lhe contou: você percebe o que está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante foi até Saulo e lhe perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Sim, ele disse. O comandante replicou: comprei a cidadania por uma grande quantia, mas eu nasci com ela, disse Saulo. De imediato, os homens que iam interrogá-lo afastaram-se dele, e também o comandante temeu por ter percebido que acorrentara um cidadão romano. Então tudo isso nos ensina a mente que o apóstolo Paulo tinha quando ele escreveu o capítulo de número 13 da Epístola aos Romanos, que de fato precisamos ser submissos, precisamos honrar as autoridades, interceder por ela, mas chegamos em um limite, até que ela não fira os nossos princípios como cristão. O primeiro tópico da lição fala sobre as esferas de autoridade que deve ser obedecida. A primeira esfera de autoridade que deve ser obedecida é Deus. Deus é a maior autoridade que existe, até porque a autoridade humana é estabelecida por Deus. Então Deus, ele é a maior autoridade que existe. E por ele ser a maior autoridade que existe, na primeira esfera, precisamos submeter a Deus em obediência. A obediência só é possível quando se ama. Deus deve ser amado e obedecido acima de todas as coisas.
Jesus é o maior exemplo de autoridade de sua época, tornando-se o padrão de obediência para os seus discípulos. Então, se Jesus ele é o maior exemplo de autoridade na sua época, mas mesmo assim ele submeteu à vontade de Deus. Você lembra que no momento quando ele chegou no Getsêmani, ele estava orando ao Pai e ele disse: se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não faz a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus ele submeteu à vontade do Pai, à vontade de Deus. O segundo tópico da lição fala a base bíblica de obediência às autoridades. No livro de Gênesis, antes do pecado, Deus estabelece a perfeita ordem para que o homem vivesse bem em sociedade, baseada em 5 coisas ou em 5 princípios: obediência, trabalho, liderança, família e adoração a Deus. Pela desobediência, o pecado do primeiro casal, a humanidade foi corrompida. A obediência às autoridades consiste naquilo que é aceitável e justo. Devemos cumprir nossas obrigações sociais, respeitar cada um representante constituído por Deus e devemos orar pelo seu bem-estar. Mas quando a obediência a Deus se confronta com o que é exigido pela autoridade do mundo, sendo contrária aos princípios éticos e morais constituídos nas Escrituras Sagradas, devemos obedecer primeiro unicamente a Deus. Como vos falei aqui, quando as autoridades que foram constituídas por Deus, ele se dizia, do seu princípio e começa a tentar contra nós, a desobedecer aquilo que foi estabelecido por Deus, precisamos ser obedientes, acima de tudo, à palavra de Deus. Espero que você tenha entendido esta lição e guarde também esta palavra e consiga aí discernir em qual momento você, como cristão, deve submeter às autoridades que foram constituídas por Deus. A conclusão desta lição diz o seguinte: no nosso país há 3 poderes públicos estabelecidos pela Constituição Federal: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Por melhor que seja as intenções humanas, o ato de obedecer a Deus não deve contrastar com a conduta de falta de obediência às autoridades por ele constituída, pois é necessário que se esteja sujeito a elas, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Espero que você guarde esta palavra e compartilhe este vídeo para todos os seus amigos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário do vídeo. Deus abençoe, no nome de Jesus.